Agora a gente vai falar de trânsito com o especialista Fábio Campos, porque hoje é 31 de maio, fecha a programação de conscientização sobre segurança no trânsito aqui no Brasil, que é a campanha Maio Amarelo. Para encerrar essa campanha, hoje às 3 horas da tarde vai ter uma ação lá em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-470, promovida pela Escola Pública de Trânsito de Blumenau, que é a chamada Blitz Educativa, fechando a programação do Maio Amarelo. Mas afinal, o que a gente pode tirar de conclusão sobre essa programação do Maio Amarelo? Fábio Campos está aqui para falar com a gente sobre isso. Obrigado pela tua participação, Fábio. Bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes, que estão acompanhando pela rádio, pelo YouTube. Realmente chegamos aí no último dia do Movimento Maio Amarelo, um movimento que já está aí com 10 anos de execução, um movimento que trata no mês de maio, aquele mês para advertir cada vez mais as pessoas para que possam se comportar com segurança no trânsito. E Blumenau, Jorge, em particular, quero aqui parabenizar a Escola Pública de Trânsito de Blumenau, através do Marcos, é um grande amigo também, educador, sempre na luta aí para possamos despertar nas pessoas a importância de cada um de nós criarmos um momento seguro no trânsito. Isso, quando eu falo nós, é o pedestre, é o condutor de veículo, seja ele automotor ou de propulsão humana. Como é que a gente pode avaliar essa campanha, que há anos é realizada e sempre busca chamar atenção para um trânsito mais seguro, mas que por uma coincidência ou não, geralmente vem acompanhada de muitos acidentes violentos, E eu acho que se for pegar um levantamento, eu confesso que eu nunca fiz, mas se for fazer um levantamento, maio é um dos meses mais violentos no trânsito, por incrível que pareça, coincidentemente ou não. Jorge, porque é muito importante o projeto, são 10 anos que é feito essas ações, mas sabemos nós que estudamos a segurança viária, que pesquisamos sobre isso, nós precisamos achar ainda uma fórmula para atingir diretamente o usuário, que é esse condutor que em muitas situações ele não cumpre a regra, porque a questão a gente fala em segurança viária, mas o que falta para que as pessoas cumpram a regra? É mais fiscalização? É mais campanha? Eu não digo mais. Acho que tem que ter as campanhas, tem que ter as fiscalizações, tem que ser periodicamente, tem que ser todos os dias, inclusive finais de semana, as ações de fiscalização e as campanhas. Um exemplo que a gente pode citar aqui, Jorge, é a própria pandemia. Olha porque nós conseguimos controlar a redução, vamos dizer assim, de mortes na pandemia. Porque houve um conjunto de ações de todos, do governo federal, governo estadual, governo municipal e da sociedade. É esse modelo de ações que nós precisamos para que possamos criar um trânsito seguro. Por exemplo, talvez as pessoas que nos ouvem agora ou assistem não tenham noção de como é ruim, como dói perder alguém no trânsito. Porque é diferente, Jorge, quando você perde um ente querido que já está acamado, já está doente. Você já espera isso. No trânsito, a dor é muito maior. Por quê? Você, Jorge, saiu da rádio, foi tomar um café na padaria e ao atravessar a faixa de segurança, você foi atropelado e foi morto. Então a sua programação estava te esperando, você não voltou mais. É aquele usuário que foi de casa ao mercado, deixou lá a roupa batendo na máquina de lavar e ele não volta mais para estender aquela roupa. Ele não volta mais para casa para dar um abraço no seu filho. Ele não volta mais para casa para dizer assim, como que eu te amo, minha esposa. Então o trânsito, ele faz isso, ele provoca isso na gente, mas só sentem isso as pessoas que perderam. Então a gente precisa manter as campanhas, o movimento e a fiscalização. Mas precisamos achar uma forma de chegar nesse ponto de quanto uma vida é importante. Inclusive, não é admissível se perder uma vida no trânsito, porque o trânsito ele é feito de pessoas.
Se é de pessoas, então quem está na via pública, seja ele pedestre ou condutor, você está ciente da tua responsabilidade naquela via. Mas eu acredito, Jorge, que em breve, com essa nossa discussão hoje, que foi o discurso desse ano, porque o tema é muito pertinente, o trânsito escolha a vida. Então, quanto eu quero viver no trânsito? Então, acho que vai de encontro a esse... Eu creio que em breve teremos aí novas campanhas e ações para despertar nas pessoas o quanto nós somos importantes para a criação de um trânsito seguro. Está faltando falar mais campanhas, mais sequências de campanha, não deixar só para em maio todo mundo foca. Falta, Jorge, falta. Precisa. Mas em junho já esquece. E você falou antes a questão do mês de maio, é um dos meses que aumenta ou mantém. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, o que a gente vê? A gente vê um crescimento da violência, principalmente nas rodovias. Eu não sei se é por causa da questão dos feriadões, muitas vezes que acontece, mas isso é uma outra coisa que não dá para entender. Por que é feriadão e as pessoas têm que se matar na rodovia? Uma coisa que tem... Qual é isso? É a necessidade de chegar logo, de voltar logo? Esse comportamento, Jorge, psicológico. É uma coisa que chama muita atenção, que a gente teria que parar para pensar, né? Por que é sempre final de semana? Dentro da psicologia, vamos trabalhar um pouco essa parte da neurociência, Jorge, é assim, ó. Que eu observo, né, hoje? A euforia, né? Essa sensação de muita alegria, né? Que legal, vou ficar 4 dias viajando, vou ficar com a minha família. Tem esse lado que é perigoso, porque esse excesso de confiança e de alegria vai causar uma distração, isso gera um sinistro, né? Que é um acidente. E o outro lado é que existe o superego, né? É o momento que eu estou com a minha família. Então eu, condutor, que eu me sinto um exemplo de cidadão e um exemplo de condutor. Então eu quero provar aos entes queridos que eu sou muito bom no volante, eu consigo fazer ultrapassagens perigosas que dão certo. Então tem esse lado também emocional, que as pessoas provocam isso na via pública. E infelizmente, Jorge, nós estamos num estado que é o 3º estado do Brasil, que a gente só perdeu para o Paraná e Minas Gerais, por muito pouco, infelizmente. Nós tínhamos que estar por último, né? Nós estamos em 3º lugar entre os estados brasileiros que mais morre pessoas no trânsito, e eu acredito que é isso, porque não é o veículo antigo, nossos carros são bons aqui, são novos, e é o comportamento. Então é o superego, autoconfiança, aí entra imprudência, distração. Então veja, isso é um problema da sociedade catarinense. Então se o catarinense quiser fazer a diferença no trânsito, ele começa a partir de agora a se avaliar, faz uma avaliação com ele, como que ele está na direção do veículo. Ele está cumprindo a velocidade da via, ele está respeitando, porque isso é importante também lembrar, Jorge, porque se você respeita as regras no trânsito, você é um bom cidadão em casa, você é um bom cidadão na empresa, porque você cumpre aquilo que é previsto. Eu não faço aquilo que a lei proíbe. Não, eu para ser uma boa pessoa, um bom cidadão, eu vivendo num país democrático do direito, que diz que eu tenho que cumprir as regras conforme previsão legal, eu vou cumprir, porque eu entendo que é dessa forma que nós vamos ter uma sociedade justa e segura. Mas, infelizmente, nós precisamos chegar nessas pessoas, e nesse ponto você falou de acidente ou sinistro nas rodovias, que infelizmente aumenta bastante em feriados, nós precisamos intensificar a fiscalização. A fiscalização, e é um assunto também importante, Jorge, fiscalização, campanhas e também o poder público na questão de infraestrutura tem que se preocupar também em criar boas rodovias. Exemplo, em 2021 foi criado o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que lá tem um dos pilares, são 5 pilares. Um dos pilares, se eu não me engano, acho que é o 3º, o 4º pilar, que ele cobra dos gestores públicos criação de rodovias seguras. Exemplo, já tem rodovias no Brasil, que aqueles guarda-reios, aquelas proteções laterais de aço, de ferro, já são de borrachas. Porque eles entendem que às vezes há uma falha, às vezes, das condições climáticas, um excesso de água na via, isso às vezes sai do controle do condutor que está dentro da velocidade da via. A via 80, ele está a 80, mas o excesso de chuva fez com que ele perdesse o controle e veio a sair da via, e tendo essa proteção de borracha, então veja, já está acontecendo alguma coisa. Claro, precisamos fazer o quanto antes e que a sociedade
também faça sua parte. Exatamente, né? E as condições das rodovias também podem levar a gerar acidentes, né? Geram. Sim, muitas vezes você pega uma BR-470 que parte é duplicada, parte está em obra, aí viaja à noite com chuva, por exemplo. A sinalização já é precária durante o dia, né? Eu vejo assim uma falha grotesca da sinalização em obras em muitas rodovias, Aqui, Jorge, pelo qual eu passo, né? Eu faço apontamento no que você falou, para não perder o raciocínio, isso mesmo. Uma das minhas especializações é engenharia para o trânsito. E eu percebo aqui nas 470, até algumas obras urbanas, tá? Mas é mais na 470, falta e falha de sinalização. Isso é prioridade. Vai fazer uma manutenção na via, antes de fazer qualquer obstrução na via, eu tenho que deixá-la segura. E quando um órgão, né, terceiriza essa obra, a empresa responsável pela obra, que é responsável por sinalizar, ela tem que sinalizar corretamente. Só que aí precisa o quê? Não só o poder fazer a obra, mas o poder público, seja ele estadual, federal ou municipal, ele tem que fiscalizar se essas colocações de equipamentos que refletem à noite e iluminam estão de acordo com o que é previsto hoje nos manuais. Porque, infelizmente, acontecem acidentes, sinistros, falhas, infelizmente, tem poucas, mas em boa parte aqui na 470, é uma crítica construtiva, diga você, poderia ser muito melhor essas sinalizações que mesmo durante o dia, como você falou, elas demoram a ser percebidas, né? Então eu preciso de longe, eu tenho que fazer uma conta com a velocidade do veículo, da via, ao tempo que eu vou chegar nesse desvio. Eu tenho que ter essa percepção quanto antes para poder reduzir, sinalizar, né, e orientar os demais veículos. Isso realmente faz parte também, infelizmente, do grande número de sinistros hoje nas rodovias. Outra coisa também que eu noto, não sei se você vai concordar comigo, hoje existem muitas ferramentas, né, de sinalização nas rodovias, né? Tem tachões luminosos que ele te deixam a pista à noite, principalmente quando recebem a iluminação dos veículos, como é uma pista para pousar um avião toda demarcada, Jorge, hoje que você tem uma visibilidade longa. E você vê pouco isso sendo utilizado. Em muitas das vias, as faixas elas já não aparecem. Aí você pega uma noite, chuva, sem saber se você está corretamente alinhado àquela pista, porque tu não consegue enxergar mais a faixa, nem de limite de pista, nem de meio de pista. Pô, tudo dificulta, né? Dificulta, e você falou um assunto interessante, Jorge, porque tem hoje, sim, tecnologias que a energia ela é solar. Entendeu? Você instala a iluminação na via, o dispositivo, né, auxiliar, e a captação da energia dele é solar. Então, que funciona... Capta de dia para deixar aceso à noite. Funcionando. Então, não justifica mais aquele balde laranja lá, né, com aquele monte de fio esticado. Isso não justifica mais. Hoje tem outros mecanismos, tem baterias, né, que duram bastante. Então, assim, falta, como eu falei para você, você autoriza uma obra, poder público, você é responsável por fiscalizar esse material que está sendo implantado, desde a sua construção, melhoria e sinalização. Então nós temos sim que cobrar. Eu realizo consultoria em alguns municípios na parte de engenharia viária, e eu falo muito isso, na hora de contratar uma obra, já verifica a relação de equipamentos que eles vão utilizar e verifica se realmente são suficientes para instalação naquele local. Porque depois que fez o contrato e ela está utilizando, nós não queremos que aconteça a falha durante o processo, porque aí você perdeu uma vida, você machucou alguém. Não queremos isso. Então, não custa nada, né? Levantar antes a estrutura que existe para ser utilizado corretamente, dentro da distância correta, da altura correta, para que todos possam colaborar com a segurança. Isso existe, infelizmente, nas rodovias e vias urbanas. E aqui a gente já teve até morte por causa disso, né? Que chegou a ser relacionada a uma obra mal sinalizada. Para ver a importância que é nessa questão. E a gente também ter muito cuidado, né? A gente tem que se preocupar com tudo quando está trafegando. Você, Jorge, sai para um deslocamento viário, uma viagem, né, que seja de um bairro ao outro, da tua cidade para outra cidade, você deverá fazer um planejamento. E o que é planejamento? É colocar isso no papel. Vou daqui a Florianópolis. Vou por onde? Que hora que eu vou? Como que eu vou?
Tem obras. Hoje você consegue acessar hoje a internet, você consegue saber a rede social, né? Entra nas rádios, né? Acessa os links de informações que vai te orientar. Ó, bloqueio na via, tem obras. Então, peraí. Então, vou sair mais cedo, né? Vou dirigir com atenção, vou me preparar porque vai ter alguns bloqueios, então vou levar uma aguinha no carro. Então, eu consigo hoje me planejar tranquilamente. Aqui as pessoas, elas não fazem o planejamento. Quando ficam paradas ou quando ocorre um sinistro na via por alguma falha, ele vai sempre culpar o externo, nunca é ele. Não, eu faço minha parte, eu vim tranquilo. Não, você não cumpriu o planejamento viário, que muitos esquecem, que eu volto a dizer e já repeti aqui esse meu entendimento e vou repetir novamente. Da minha casa até a padaria de carro, é a mesma coisa, as mesmas preocupações que eu tenho que ter da minha casa até a cidade de São Paulo. Não muda nada, Jorge. Atenção constante, documentação em dia, veículo em condições de segurança. Eu tenho que estar sóbrio, atento e sabendo o meu trajeto. Então é isso que cria, que torna, que nós acreditamos que é o caminho. Planejamento para deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, trabalho-viagem, feriados, enfim, assim por diante. É isso aí. Sabe uma coisa também que me passou pela cabeça agora que eu acho que é importante a gente falar? Será que as pessoas sabem os números de segurança para se sofrer um acidente, numa rodovia federal? Para que ligar? Tem como, sabe o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, Isso. Da Polícia Rodoviária Estadual, do Departamento Municipal. de Trânsito, do Corpo de Bombeiros, do SAMU? Isso é importantíssimo, né? Apesar que os telefones hoje já tem ligações de emergência, mas é emergência padrão, né? O 93, por exemplo, que é o bombeiro, ou o 92 SAMU. Já começa pelo bombeiro e SAMU, né? Quando que eu chamo bombeiro e quando que eu chamo SAMU? Bombeiro é casos de traumas e SAMU é casos clínicos. Começa por aí, né? Essa distinção um do outro. E a questão das vias urbanas hoje, ou a PM 190, ou 153, que é o nosso plantão. E 153, Jorge, ele é padrão nacional dos municípios. Em todos os municípios. 153 é trânsito, né? Para todos os municípios. Rodovias estaduais, o 98. Tá? Toda a SC aqui é o 98 e o 91 é a Polícia Rodoviária Federal. Acho que é importante o 99 Defesa Civil. Mas, enfim, são números que nós temos que ter na mente para quando precisar. Ou na agenda do celular, né? Tem agenda, tanto número na agenda do celular. E não tem às vezes o que precisa, né? Exatamente. Nunca sabe quando vai precisar. E na hora do desespero, né, Jorge? Dá aquele branco, né? Não sabe nem para quem ligar, como ligar e por que ligar. Mas é importante sim frisar isso. E isso faz parte do planejamento, tá? De viagem. Vou para Florianópolis, vou pegar a SC, vou pegar as BRs. Então, ó, eu preciso do 98 em condições do 91. São estratégias importantes. Até muitas vezes para uma consulta, né? De repente você se depara com um desvio, um bloqueio. Exatamente, né? Eu vou para tal lugar por aquele trajeto, você chegou lá, às vezes, muitas vezes até indicado por um aplicativo. Sim. Mas você chega lá, aquela rua está fechada. Isso mesmo. E aí, para onde eu vou agora? Hoje, né? Então você tem que ter esse contato. Tem que ter isso. Se você hoje acessar hoje tem aplicativo, hoje tem os sites das polícias rodoviárias, federais, estaduais, que já dá um roteiro, já explica o melhor caminho. Se você parar hoje meia horinha para planejar a sua viagem daqui a uma semana, você pode ter certeza que você vai fazer uma ótima viagem, tá? Com todo o conhecimento já né, no teu planejamento, e com certeza vai contribuir muito para a segurança viária. E é lógico, acima de tudo, né, comportamento sempre atento. A gente tem falado muito aqui também sobre a questão de levar mais informações, levar mais orientações para o trânsito. Quando a gente fala em trânsito, a gente está falando todo mundo, né? Mesmo aquele que não tem veículo, mesmo aquele que é só usuário do transporte coletivo, mesmo aquele que é ciclista, pedestre, motorista, seja lá, o trânsito é para todos nós, né? Nós temos o trânsito no nosso dia a dia, né? E nós temos que ter conhecimento. A partir da que você é gerado na barriga de uma mãe, em algum momento, ao ir ao hospital, ela vai transitar na via. Então, veja, no nosso nascimento, nós já utilizamos uma via. E quando estamos já em óbito, sendo velado, em algum momento eu vou até o cemitério transitando. Então, a gente nasce e morre no trânsito. Então, a gente não escapa disso, né? Então, todos nós somos o trânsito. Então, para que possamos criar uma segurança viária, eu tenho, claro,
cobrar do poder público, que é a função dele, mas eu tenho como cidadão fazer a minha parte, não adianta. E outra coisa, Jorge, eu só posso cobrar do poder público, seja ele estadual, federal ou municipal, se eu faço. É muito comum as pessoas exigirem, cobrarem e não fazer. Né? Agora a gente está voltando agora ao Blumenau com as instalações arrombadas, com as fiscalizações tantas criticadas num período. Né? Eu lembro que na minha época, quando eu era diretor, em 2014, foi uma loucura porque estavam instalando, né? Porque tinha que instalar, porque a sociedade, alguma parte dela não cumpre a regra, então tem que ser colocado. E agora, novamente, demorou, ficamos muito tempo sem. A gente precisa cada vez mais fiscalizar, é um processo, é uma coisa interessante que você, ouvinte, tem que ter na sua consciência. Não existe lugar no mundo que não tenha fiscalização e educação juntos. Eles andam juntos. Talvez um pouco mais de projetos educacionais, talvez uma forma diferente de fiscalizar, mas eles têm que andar sempre juntos. Não existe, não existe indústria da multa. Isso é uma farsa, isso não existe. É o contrário. Se multa muito pouco. Se for fazer realmente uma triagem aí de quantas irregularidades as pessoas cometem, nossa, realmente teríamos aí bastante infrações, mas não é o caso. O poder público faz o que dá, com o que tem, mas precisamos então ter essa noção que tem que ter o planejamento de educações, de projetos, campanhas de trânsito, continua a fiscalização, mas se você, cidadão, entendeu que não precisa mais de campanha, porque eu obedeço a regra, então automaticamente não vai ter fiscalização. Então depende da gente, de nós, né, realizarmos um trânsito seguro. E chamar essa atenção é o objetivo da campanha Maio Amarelo, que está sendo encerrada hoje em todo o país, nestes 10 anos, né, que está completando a campanha Maio Amarelo. Nesses 10 anos, Fábio, você vê evolução nesse sentido, da conscientização, da nossa conscientização no uso do trânsito? Ô Jorge, eu fui coordenador do Movimento Maio Amarelo também, em 2018. Nós somos o trânsito, esse foi o tema. E sim, bastante atividades, a gente está aí em vários grupos no Brasil afora, bastante eventos, tá? Pena que é só no mês de maio. Essa é, como tu falou antes, tem que ser um trabalho. Mas eu acredito, com a nova visão que esse ano provocou, né, pela questão da própria criação dessa frase, que trânsito é vida, acho que fez com que os próprios órgãos mesmo estão enxergando diferente e já estão planejando. Tem alguns assuntos aí que estão por vir, tá? Até mesmo já tem um calendário anual, já existe. Inclusive, no mês passado, em abril, foi muito interessante a campanha, pena que não foi para a mídia, mas o tema era os avós e o trânsito. Isso quer dizer o quê? Foi feita uma pesquisa com alguns avós que perderam seus netos no trânsito. E vou dizer a você, os relatos que nós recebemos, né, dos trabalhos que foram feitos pelos alunos, é emocionante tu ver o depoimento daqueles avós que perderam o neto, porque o neto estava sendo transportado sem cinto, o neto estava sendo transportado sem capacete, o neto estava correndo na via e atravessou sem olhar para o lado. Então, veja, os avós contando da vivência que teve com os netos e o motivo que perderam os netos. Então, realmente, já tem uma resolução do CONTRAN, a resolução 980, ela já trouxe uma agenda anual das campanhas mensais. O que falta agora é o poder público, junto com as empresas, provocar isso. Eu estive essa semana no Detran, com o novo presidente, né, e apresentei para ele um programa, um projeto, né, para que nós possamos criar um movimento estadual, né, para criarmos aí os observadores estaduais de segurança no trânsito, com o apoio das autoescolas. Tem muita gente bacana no meio aí de nós que não estão sendo utilizados para propagar a educação no trânsito. Então o Detran viu com bons olhos, né, e é um projeto que não tem custo algum, só falta o interesse do Estado. Então apresentei isso para eles essa segunda-feira. Espero que a gente consiga colocar isso em prática o quanto antes, para que nós possamos dioturnamente, Jorge, falar do que é correto, do que é seguro, porque automaticamente a gente vai diminuir as mortes no trânsito, seja como pedestre ou como condutor ou passageiro. Sem dúvida nenhuma. Fábio, obrigado pela tua participação hoje aqui. Trânsito é um assunto que não se esgota. Eu acho que a gente tem toda semana falar de trânsito para nunca esgotar esse assunto. Obrigado mais uma vez pela tua participação.
Grato, Jorge, pelo convite, né? Fico à disposição também quando precisar, só chamar que a gente vai tirar dúvida e trazer também algumas atualizações. Forte abraço a todos, fico com Deus. Fábio Santos, especialista em trânsito. Fábio Campos, especialista em trânsito, conversou com a gente aqui nesta manhã.